irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui, irmãos, tendo essa oportunidade de podermos estar na casa do Senhor e de podermos ouvir a palavra do Senhor, ouvir louvores que falam de Deus, falam do nosso relacionamento com Deus. O que eu tenho visto aí no mundo, nesse mundo moderno, nesse mundo atual, é que o materialismo ele está tomando conta da vida das pessoas. As pessoas estão entregando as suas vidas completamente para o seu corpo, os desejos do seu corpo, para os prazeres do seu corpo. Não estão entendendo que é necessário que cada um de nós tenhamos o controle das nossas vidas. Você tem que administrar a sua vida. Você tem que se preocupar com o tempo que Deus te dá. Porque o passado, meu irmão, você já perdeu, você não pode fazer mais nada. O presente é totalmente incerto. Totalmente incerto. Você não tem poder, aliás, o futuro é incerto. Você não tem poder nenhum sobre o seu futuro. O que você pode fazer é construir o seu futuro, para que amanhã, se você estiver vivo, você tenha uma vida melhor do que você tem hoje. E a Bíblia fala disso, irmãos. O que Deus vem nos ensinando é isso. Você entender que amanhã você tem que ser melhor do que hoje. E você só será melhor do que você é amanhã se hoje você tomar consciência de que você precisa de mudar. Mas você pode até falar, não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo perfeito, está tudo certo. Não se engane, irmão, não está. Estamos vivendo num mundo, aliás, a terra, aonde o homem coloca a mão, aonde o homem coloca o pé, ele amaldiçoa, ele traz tristeza, ele traz problema. Fora que nós temos uma guerra espiritual, nós temos uma guerra de pensamentos que é feita pela maldade do ser humano. Não adianta a gente olhar para a bolha que a gente está e achar que está tudo bem. O próprio Deus disse, aquele profeta que disse que há paz, não há paz, irmãos. Pega a história da humanidade, veja, desde que o homem está na terra, ele está em guerra contra o homem, perseguindo o mais fraco. Já vemos a história de Caim e Abel, dois irmãos, um mata o outro apenas por inveja, só isso. Olha que absurdo que chega o pensamento do ser humano. Isso que uma pessoa que Deus estava falando com ele, inclusive Deus alerta ele. Falou, olha, controla o seu pensamento, tenha poder sobre o seu pensamento. Se você deixar o teu pensamento tomar conta de você e acaba com você. E o que eu vejo hoje, irmãos, apesar de Deus abençoar a raça humana, com toda a ciência, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, com toda a revelação, hoje está tudo revelado. Quem é da minha idade, do meu tempo, sabe, não existia nem celular quando a gente era jovem, não existia internet, não existia o conhecimento que a gente tem hoje. Então, a nossa obrigação hoje é pegar esse conhecimento para o nosso próprio benefício. Não é possível que você vai andar pelo mundo aí como um palerma, como um tonto, como um lerdo. Deus te mostrando tudo e você não muda. Aquele povo que Deus tirou lá da escravidão no deserto, um povo que era escolhido por Deus, que era chamado povo de Deus, aquele povo teve que passar 430 anos na escravidão. E ainda assim, quando Deus tira eles, como nós estamos lendo aqui no livro de Êxodo, e vamos ler o capítulo 8, Deus quando tira eles, mesmo eles vendo
todos aqueles milagres reais, não mudou em nada na vida deles. É isso que você acha certo para você? Você tendo essa oportunidade que você está tendo, enquanto estar vivo, de ter todo o conhecimento, você é enganado hoje se você quiser. Você é enganado até por você mesmo, se você quiser. Então, irmãos, eu te convido a lutar, a enfrentar essa batalha, a tomar posse da sua vida, do seu mundo, a tomar o controle do seu mundo, a gerir o seu mundo. Deus te colocou aqui, Deus te deu uma Bíblia para você saber gerir, saber dirigir o seu mundo. Não é dirigir a vida dos outros, nem ficar vivendo de boca aberta, como se tudo vai dar certo, ou então não está dando muito certo por causa do fulano, por causa do ciclano. Deus não te chamou para isso não, irmão. Deus te chamou para você ser responsável pela sua própria vida, inclusive pelo seu relacionamento com Ele. E por gratidão você tem que fazer isso, porque Deus é a pessoa mais maravilhosa que existe no universo. E Ele quer ver você feliz, só que depende de você. Essa história que eu vejo por aí, de gente que diz que acredita em Deus, não, coloquei na mão de Deus, está na mão de Deus. Meu esposo, coloquei na mão de Deus. Meus filhos, coloquei na mão de Deus. Isso é conversa de quem não lê a Bíblia, irmão, isso não existe. Deus colocou na sua mão, é você que tem que clamar, é você que tem que lutar, é você que tem que orar. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, entendeu? Você tem que lutar com Deus e lutar com você mesmo, para que através da sua transformação, Deus possa agir sobre a vida daqueles que você ama. Não se iluda que Deus vai ouvir a oração de todo mundo. Ainda hoje uma pessoa falou comigo, não, a gente reza o dia inteiro. Ah, beleza. Tem gente que reza mesmo o dia inteiro, tem gente que faz até jejum, tem gente que fica de joelho o dia inteiro, né? Tem religião aí que a pessoa, ela faz tudo quanto é tipo de sacrifício, mas Deus não está pedindo isso não, irmão. Deus fala, eu não quero sacrifício, eu quero o conhecimento de mim. Deus quer que você conheça Ele, Deus quer que você deseje andar com Ele, Deus quer que você busque a sua conversão. Deus não precisa de você não, você precisa de Deus, e você precisa se converter. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 8. Que diz a palavra do Senhor assim: depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Você vai ver aqui uma referência em Apocalipse, capítulo 16, no versículo 13. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. Você vai ver uma referência em Salmos, capítulo 105, versículo 30. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Você vai ver uma referência em Êxodo, capítulo 7, versículo 19. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito,
você vai ver uma referência em Salmo 78, 45 e Salmo 105, 30. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Olha só, isso é muito importante, irmãos, vocês compreenderem isso. O próprio Deus aqui está declarando, a Bíblia está declarando que o diabo, que os magos, aqueles que não servem a Deus, eles também têm poder para fazer milagres. Não fazem todos os milagres que Deus faz, mas faz milagres. Para quê? Para enganar a quem? Ao irresponsável, ao indouto, aquele que não quer compromisso com Deus, aquele que não se firma na palavra de Deus, aquele que não tem coragem e personalidade para ler uma Bíblia em casa, para procurar conhecer o projeto de Deus, conhecer a Deus. Então, esse será enganado pelos falsos profetas, que estão cheios aí. Versículo 8, e Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo 9, 14, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20, Salmos, capítulo 86, versículo 8, Isaías, capítulo 46, versículo 9, e Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Versículo 11, e as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Olha que interessante aqui, irmãos. Deus já sabia que Faraó não ia atender o pedido de Moisés e de Arão, que era, na verdade, um pedido de Deus. Mas, mesmo assim, quando Moisés orou a Deus, a palavra do Senhor diz aqui que Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Será que Moisés é tão melhor do que você assim, irmão? A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado, ele se torna filho de Deus. Qual a diferença que há entre nós e Moisés, irmãos? É apenas a nossa fé, irmãos. É apenas o nosso desejo. É apenas a nossa atitude. Porque se você tomar atitude todos os dias, quando você acordar, você tomar uma atitude, uma decisão, ao invés de você sair com um tolo da cama, muitas vezes reclamando, ai, que está chovendo, ai, que tem sol, ai, isso ou aquilo, você lembrar do seu Criador, que você acordou, está vivo, fala, Senhor, obrigado, Senhor, estou vivo hoje, que o Senhor possa andar comigo nesse dia, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito do Senhor sobre mim. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, é você que tem que querer, você que tem que pedir. Moisés se colocou na brecha, Moisés aceitou quando Deus chamou, Moisés foi, Moisés largou a família, largou tudo e foi. Moisés estava ali, ele tinha dificuldade para falar com os outros, como ele declarou, mas ele foi.
Ele arrumou, aceitou Arão ir com ele, pediu a Deus para Deus mandar alguém com ele, mas ele foi. O que falta em você é você ir, é você querer, você falar, Senhor, eu quero, eis-me aqui. Entendeu? É uma luta, irmãos. Essa luta é sua, você tem que travar ela. Versículo 14, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Você vai ver uma referência a Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Está vendo aqui, irmãos? O poder do diabo é limitado. O diabo, muitas vezes as pessoas vão à igreja acreditando em igreja mentirosa, em revelação mentirosa. O diabo revela o seu passado. Revela daqui para trás. Para frente não revela, não. Só Deus sabe o seu futuro. Entendeu? E fora que muitas curas que o diabo faz é cura falsa. E também ele tem o poder para colocar doença. Ele colocou a doença em Jó, irmãos. Leia a Bíblia que você vai entender isso. O diabo matou a mulher de Jó, matou o filho de Jó, matou o gado de Jó, colocou doença em Jó. E às vezes ele coloca a doença nas pessoas para fazer sucesso na igreja. E depois ele tira, porque ele colocou, ele tira. Ou ele muda de lugar. Porque também que para ele que importa não é a doença, não, ele ganha a alma da pessoa. Entendeu? Igual muitas pessoas aí ficam cativas de religião, são religiosos. E sabe quem matou Jesus? Foram os religiosos. Muito bem, irmãos. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviam como o Senhor tinha dito. Olha só, irmãos, olha que coisa importante isso aqui. Os próprios magos, que já faziam alguns milagres, que tinham conhecimento do mundo espiritual, está cheio disso aí. Espíritas, macumbeiros e vários tipos de religiões, né, que conhecem o mundo espiritual, sabem que Deus existe, sabem que o diabo existe, né, mas não se rendem à palavra de Deus, que é o caso desses magos aqui. Se eles reconheciam que era Deus que estava fazendo aquele milagre, aquele prodígio, trazendo aquela praga, trazendo aquelas curas, por que eles não se renderam a Deus? Não é? E está cheio disso aí, meus irmãos. E outras coisas, né? O diabo, e essas pessoas que servem ao diabo, elas sabem que Deus existe. Elas sabem que Deus existe. Muitas vezes você esquece que Deus existe. Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém,
em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Está vendo, irmãos? Deus mostrando aqui que ele faz separação entre aquele que tem aliança com ele. Praga não pega naquele que tem aliança com Deus. Praga não pega naquele que quer andar com Deus. Não é em santo não, porque não tem santo não. É em você mesmo que é falho, às vezes peca, às vezes comete alguns erros, mas você, como diz a palavra do Senhor, se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, vos deixarei. Como o Senhor disse, estarei convosco enquanto estiveres comigo. É assim que funciona, irmãos. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Você vai ver uma referência em Salmos 111, versículo 9, Salmos 130, versículos 7 e 8. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e à casa dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Você vai ver uma referência em Gênesis 43, 32, 46, 34, Êxodo 17, 4. Entendeu? O que Faraó queria que eles fizessem os sacrifícios a Deus na terra do Egito, ali na terra do Egito. E Moisés aqui está dizendo claramente, não, nós queremos fazer lá no deserto, entendeu? Então, se você ler a referência lá de Gênesis 43, 32, 46, 34 e Êxodo 17, 4, você vai entender melhor essa situação. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Olha aqui Faraó já está reconhecendo a existência e o poder de Deus. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou um só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Amém, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, é para nos ensinar, para nos transformar. Você tem que aprender a prestar atenção na palavra e deixar ela mudar você, analisar, discernir, como diz, ruminar a palavra, para que ela possa transformar você, para que ela possa te ajudar. Sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, você não vai vencer, irmão. Amém?